Olá, alunos e alunas, tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula começando de ciências, comigo, professora Larissa. E na aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada de conteúdos sobre as ISTs, tá? Então, nós já estudamos esse conteúdo, né? Nós vamos relembrar alguns pontos importantes. Com essa aula, nós finalizamos, fechamos aí toda a parte de corpo humano que há algum tempo, né, algumas aulas a gente vem trabalhando. Então vamos lá, para começar essa aula, então vamos relembrar aqui o que são essas ISTs, afinal. Então essa sigla, né, é uma abreviação para infecções sexualmente transmissíveis. É bem comum a gente ainda ouvir o termo DST, né, doença sexualmente transmissível, mas afinal é a mesma coisa? Né? O que muda? Então, na realidade, quando a gente fala doença, né? A doença ela tem sintomas, a gente sente, percebe algumas coisas diferentes acontecendo no corpo. Porém, algumas dessas infecções aqui, elas podem acontecer, né? Da pessoa estar portando já o vírus, a bactéria, mas ela ainda não ter sintoma nenhum. Ou, né? Pode acontecer da pessoa, inclusive, ser assintomática, tá? Então, por isso que hoje a gente usa esse termo IST, infecções sexualmente transmissíveis, ao invés desse termo DST, beleza? Pela questão mesmo, né, de que nem sempre todo mundo vai apresentar sintomas, mas mesmo assim, né, pode estar infectado. Então, quem são os causadores dessas ISTs? Então, a gente viu nas nossas aulas, quando a gente falou, né, desse conteúdo aí, que existem ISTs bacterianas, existem as virais, existem fungos também que podem provocar algumas dessas doenças, dessas infecções, protozoários ou ainda outros tipos de organismos, como insetos, por exemplo. Tá? Então, são vários tipos de organismos diferentes. E para lembrar, então, para a gente praticar um pouquinho aqui, temos um exercício. Volta lá no seu caderno, nas suas anotações, lá das nossas aulas de ISTs, que com certeza você vai encontrar, vai ficar bem fácil para responder essa questão. Então, o que você tem que fazer aí? Anotar no seu material quais são geralmente os sinais, né, os sintomas de uma IST. Então, quando uma pessoa tem uma infecção sexualmente transmissível, geralmente, né, quais são os sinais mais comuns que ela vai perceber? Então anota aí, vou te dar um tempinho e nós já retornamos para a nossa correção. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, né, que a pessoa que está portando, que está com essa IST, geralmente ela vai ser a primeira, né, a perceber algo diferente acontecendo, a suspeitar, né, que ela está com uma IST. Isso porque nela, nos seus órgãos genitais, né, geralmente vão aparecer lesões, pequenas feridas, manchas, tá? Pode acontecer, né, bolhas. Pode acontecer dela perceber odor diferente, né, nas secreções que saem dos órgãos genitais, corrimento, coceira, então algo diferente começa a aparecer. E também na região pubiana, né, não só na própria genitália, mas na região pubiana, né, na região ali próxima à genitália, podem acontecer essas lesões. Esses são os primeiros indicativos.
Mas, claro, vale lembrar também que existem outros sintomas e que existem ainda aqueles pacientes assintomáticos, aquelas pessoas que não têm sintomas, né? Mesmo estando com o vírus ou com aquela determinada bactéria, tá? Então, os sintomas variam bastante, né? Mas claro que ao perceber qualquer um deles, é essencial, né, buscar uma consulta com um profissional da saúde. Temos um quiz aqui que diz o seguinte: nem todos os portadores das ISTs são sintomáticos, né? Isso faz com que a transmissão seja ainda mais facilitada. Afinal, às vezes a pessoa não sente nada, não sabe que está doente, né, e acaba transmitindo a outras pessoas. Assinale, então, a única alternativa que não garante proteção contra essas infecções, contra essas doenças. Então, vamos lembrar aí dos métodos, né, que a gente conheceu ao longo das nossas aulas. Então, na opção A, uso da camisinha. Na opção B, não compartilhar roupas íntimas. Na opção C, não compartilhar objetos pérfuro-cortantes, né, agulhas, piercing, brincos, alicates de cutícula, né? E na letra D, utilizar métodos anticoncepcionais comportamentais. Então, olha só, assinale aquela que não garante proteção. Vamos lá responder aí? E então, usar camisinha é um método eficiente, né? Um método que protege contra essas doenças. Não compartilhar roupas íntimas, com certeza, né? Isso é importante também, é uma medida de prevenção. Não compartilhar objetos pérfuro-cortantes, então esse tipo de material, né, precisa ser esterilizado, porque existe sim o risco de contaminação, não só de doenças, né, sexualmente transmissíveis, de infecções sexualmente transmissíveis, mas de outras doenças também. O único método aqui, então, que não protege, que não previne, né, contra essas infecções, são os métodos anticoncepcionais comportamentais. E quais são eles mesmos? Então, a tabelinha, né, na qual a menina, a mulher, olha lá o seu ciclo menstrual, né, pelo calendário e evita relações no período fértil. Então, esse é um método que não vai prevenir contra essas doenças. E o coito interrompido, né, o método onde o homem retira o pênis antes de ejacular, né, mas também há um contato, há uma troca de secreção entre o pênis e a vagina, portanto, existe um grande risco de transmissão de doenças, tá? Então, métodos comportamentais não têm garantia nem de proteção, né, contra a gravidez indesejada, muito menos contra as ISTs, tá? Por isso que a nossa resposta correta para este quiz era a letra D. E seguindo aqui, então, vamos relembrar algumas das ISTs que a gente estudou. Então, a sífilis, né, que é uma bem famosa, bem conhecida. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível bacteriana. Então, a bactéria se chama Treponema pallidum, esse é o nome científico dela, tá? Ela é uma bactéria com formato de espiral, como aqui na imagem a gente pode perceber. A transmissão é tanto através das relações sexuais, né, sem a proteção, sem o preservativo, transfusão sanguínea também, sem o devido cuidado, né? E até mesmo de mãe para filho, tá? Então, pode acontecer durante o parto, pode acontecer pelo aleitamento materno. Então, é essencial, né, que essa mãe
se ela for portadora da sífilis, né, seja feito o teste e ela faça o acompanhamento durante toda a gestação. Quanto aos sintomas da sífilis, então nós vimos que são lesões na genitália. Essas lesões, né, são chamadas de cancro duro, tá? Então ela tem um aspecto mesmo de uma ferida, né? E, claro, a sífilis tem vários estágios. Então, o primeiro estágio, essas lesões se manifestam. Olha só na imagem, o estágio 2. Essas lesões, essas erupções na pele não ficam mais apenas na parte genital. Elas podem acabar comprometendo outras áreas do corpo. O estágio 3 vai ficando ainda mais sério, que é quando órgãos importantes, órgãos vitais, como o fígado, o coração, podem ser afetados, tá? Então, quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, né, o tratamento, mais chances da pessoa ficar curada, né, logo sem grandes problemas, tá? Então, é bem importante, qualquer lesão na genital, procurar ajuda médica. Quanto à gonorreia, uma doença também bacteriana, uma infecção causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, tá? Uma bactériazinha que é toda cheia de cílios. A transmissão é bem parecida com a da sífilis, então tanto pelo contato sexual, transfusões de sangue, de mãe para filho também. E os sintomas, o que muda afinal? Então, geralmente, a gonorreia vai afetar mais a uretra, o canal, né, onde sai a urina. Portanto, vai provocar uma certa ardência na hora da pessoa urinar. Vai provocar também um corrimento, e esse corrimento ele tem um aspecto mais amarelado, tá? Então, são sinais, né, que indicam aí uma possível infecção bacteriana que a gente chama de gonorreia. Então, tanto a sífilis quanto a gonorreia, essas duas doenças bacterianas, podem passar de mãe para filho. Então, é super importante que essa mãe, né, ela faça testes lá quando ela descobre já que está grávida e que ela faça todo o pré-natal, todos os exames, porque aí, né, o médico, a médica que está acompanhando ela, vai ajudar, né, no tratamento, no controle da doença para que a criança que está em desenvolvimento não venha sofrer, né? Porque essa bactéria ela pode chegar até o bebê e ela pode trazer graves consequências, tá? Má formação, cegueira, surdez, retardo mental. Então são problemas que são graves mesmo. Por isso, né, que é essencial fazer todo esse acompanhamento aqui. Mais uma questão para você responder aí no seu material. Olha só, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis e a gonorreia, que a gente acabou de relembrar aqui, que são causadas por bactérias, esse é um dado importantíssimo para você conseguir responder essa questão. Na letra A, o que você vai falar, escrever aí? Como geralmente é feito o tratamento dessas doenças? Não é o nome do medicamento, mas é o tipo de medicamento. Então, busca lá no seu material que você vai encontrar. E aqui, né, seria a opção B. Corrija aí, ficou A duas vezes, desconfigurou aqui, mas era B. Arruma aí. Elas têm cura? Sim ou não? Então, tenta lembrar das explicações, volta no seu material. Vou te dar um tempinho e já retorno aqui. Vamos fazer a correção, então? O tipo de tratamento, geralmente, né, é feito com antibióticos. Por quê? Então, como são doenças bacterianas,
O controle populacional dessas bactérias é feito com um tipo de medicamento, uma classe de medicamentos chamados antibióticos, tá? Então, o médico, né, claro, vai fazer o diagnóstico através de exames que ele vai solicitar, né? Então, por mais que a gente suspeite que a gente já conheça alguns sintomas, a gente não pode se autodiagnosticar, muito menos se automedicar. Então, o profissional vai solicitar exames, vai confirmar que é aquela bactéria e aí vai recomendar um antibiótico específico contra aquela bactéria, tá? Lembrando que antibióticos são medicamentos controlados que servem apenas para controlar bactérias. Então, não é um medicamento que vai fazer efeito, né? Por exemplo, se fosse uma infecção viral, tá? Por isso que o diagnóstico é importante. E claro que quanto mais cedo for esse diagnóstico, mais precoce, né? Mais fácil, mais eficaz vai ser esse tratamento, tá? Então, as duas doenças, sífilis e gonorreia, as duas têm cura sim, tá? Seguindo aqui, outra doença que nós vimos, outra infecção, a herpes genital, uma doença muito comum, tá? Que é causada por um vírus chamado HSV. E esse vírus, ele se manifesta através de bolhas que surgem geralmente na região genital, né, ou região pubiana, tá? Então, são pequenas bolhas que têm um aspecto como se tivesse água ali dentro. O que acontece com essas bolhas? Elas ficam ali, daqui a pouco elas desaparecem, dando aquela impressão, né, de que a pessoa já se curou, que não aconteceu nada. O vírus, ele fica então, que a gente chama de latente, tá? Como se estivesse dormente, digamos assim, né? Então, ele não se manifesta por um período de tempo, mas se a imunidade dessa pessoa ficar mais baixa, esses vírus, né, voltam a se manifestar e as bolhas, aquelas pequenas bolhas voltam a aparecer. Então, os sintomas vão e vêm dessa doença, tá? E aí temos uma questão sobre ela para você relembrar, nós também já falamos, né? Então volta no seu material. Então sobre a herpes genital, na letra A, você vai responder aí, essa doença ela tem cura? Na letra B, como agem os medicamentos usados no tratamento deste caso, da herpes, né? Que é uma doença viral e não bacteriana. Então procura aí, responde e já retorno para a correção. Então, lembrando aqui que a herpes é uma doença, né, viral que não tem cura, certo? O vírus permanece no organismo, porém tem tratamento, o que permite uma vida praticamente normal, né? É importante que a pessoa faça o acompanhamento médico, o médico vai prescrever alguns medicamentos que vão agir de que forma? Vão agir impedindo que o vírus se replique, que o vírus vá fazendo cópias, tá? E assim a doença fica sob controle. Seguindo aqui então, uma outra doença que a gente viu é o HPV, que é um tipo de vírus, existem vários tipos na verdade de HPV, mas tem um tipo que é mais preocupante. Então ele se manifesta na forma de verrugas, tá, na área genital, então as verrugas podem ter aspectos diferentes, mas por que esse papiloma vírus humano, alguns tipos são mais preocupantes? Porque eles podem ser precursores, eles podem desencadear a formação, né, o desenvolvimento do câncer de colo de útero. Então, como se fosse a portinha, a entradinha do útero das mulheres,
pode acontecer então, né, de desenvolver ali o câncer de colo de útero. Então, para esse vírus não se manifestar, não acabar, né, aumentando as chances do desenvolvimento desse tipo de câncer, é super importante a vacinação, que já existe e que é gratuita, tá? Então, tanto vocês meninas quanto vocês aí meninos precisam ver se a vacinação está em dia, né? Porque é nessa idade de vocês aí que tem uma dessas doses aí do HPV, tá? Então dá uma conferida que é bem importante para evitar esse tipo de problema, certo? Seguindo aqui então, mais uma questão para a gente relembrar uma outra IST que nós aprendemos. Olha só, doença viral considerada ainda sem cura, causada pelo vírus HIV. Com base nessa afirmativa, responda o que se pede. Na letra A, que doença é essa? Na letra B, quais são os seus sintomas? Na letra C, por que ela é considerada grave? Como que esse vírus HIV age no organismo humano? E na letra D, como que é feito o tratamento? E quanto à prevenção dessa doença, de que forma que ela é feita? Então vamos lá, consulta o seu material, responde rapidinho e já retornamos para a correção. Então, essa doença, né, é a AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, né, na tradução aí na nossa língua portuguesa. Então, esse vírus HIV, ele age num tipo especial de célula de defesa, que são os linfócitos. E aí, com menos linfócitos, a imunidade da pessoa vai ficando cada vez mais enfraquecida, por isso ela vai pegando outras doenças oportunistas, tá? Então é por isso que essa é uma doença grave. Nem sempre ela tem sintomas no início, tá? Eles podem demorar anos, inclusive, para surgir, né? Mas geralmente é uma doença que, se não for tratada, não for feito acompanhamento, ela pode ser muito séria por conta, né, desse enfraquecimento do sistema imunológico, tá? E quanto à prevenção, não só para essa doença, né, mas para todas elas, a camisinha, né, um método muito eficaz, hábitos de higiene e, claro, as consultas. Sempre que aparecer qualquer coisa diferente, né, não é preciso ter vergonha, tá? O profissional de saúde vai identificar e ajudar a tratar esse problema. Prevenir, né, é sempre melhor do que remediar. Então vamos fechando aqui mais uma aula e olha só. Todas essas doenças, essas infecções que a gente viu, a grande maioria delas tem cura, né? Claro que quanto antes for feito esse diagnóstico, melhor, tá? E lembrar também que sexualidade é algo muito sério, não é algo para crianças e adolescentes, tá? Então cresça, amadureça, se cuide, se autoconheça, se valorize, né? Se proteja, tá? E todas as aulas sobre corpo humano, a gente viu, né? Isso faz a diferença para manter a sua saúde. Se alimentar bem, se movimentar, ficar longe de tudo aquilo que faz mal, certo? Isso aqui vai fazer a diferença não só agora, mas para o seu futuro. Ficamos por aqui, agradeço a sua atenção, te espero na nossa próxima aula.